Olá a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube Xadrez UFVJM, e hoje a gente tem uma aula sobre notação do xadrez com o professor Glaicos. Com vocês, Hilton. Olá pessoal, meu nome é Hilton e junto com o professor Olavo nós coordenamos o projeto de xadrez aqui na UFVJM. Sejam bem-vindos. Com vocês então, Glaicos. Boa tarde a todos, boa noite a todos, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube em outro horário, um bom dia ou boa tarde. Então, hoje eu vou compartilhar a tela com vocês. Hoje nós estaremos fazendo uma aula. Só um minutinho, por favor. Hoje nós vamos aprender sobre a notação algébrica, notação de partidas, né? Então, espero que todos estejam vendo na tela, tá? É um PowerPoint. Sim. Se tiver algum problema, você pode me avisar. E se tiver alguma pergunta, como na outra aula, quem quiser parar e fazer a pergunta, eu não estou vendo, mas o professor Olavo me avisa, é só levantar a mãozinha aí e a gente vai parar sempre que for necessário, tá ok? Então vamos com calma e vamos iniciar. Então, hoje o Clube de Xadrez UFVJM, no seu curso base do xadrez, traz a notação. Então vamos seguir. Notação algébrica, né? A notação algébrica é a notação que a gente utiliza atualmente, a FIDE utiliza já há muito tempo, desde 1970, e é a anotação que a gente tem como a principal anotação das partidas, para que a gente possa depois reproduzir essas partidas dos grandes mestres, ou as nossas partidas, tanto para visualização ou para um estudo que a gente queira fazer, né? Então, há tempos atrás, o registro das partidas jogadas pelos grandes atletas do xadrez era uma grande dificuldade também. Então, eles não tinham como, assim, anotar e registrar aquilo e para poder mostrar como que foi um torneio, um campeonato. Então, quando surgiu esses grandes jogadores, eles tiveram essa necessidade. E a primeira forma de anotar as partidas era uma forma mais romântica, né? Por exemplo, a descrição por extenso. Então, o Rui Lopes também, que foi no século XVI, foi um dos primeiros a fazer essas anotações, ele escrevia por extenso. Então, começava lá o primeiro lance. As brancas fazem o primeiro lance, movendo-se o peão à frente do rei até a quarta casa. Né? E aí a pessoa ficava ali imaginando, igual esse rapaz aí está imaginando, vendo aquele movimento. Né? É uma coisa bem romântica. Só que era uma coisa muito extensa. Escrever um livro sobre uma partida de xadrez era uma coisa enorme. Né? Ele tinha que contar cada lance, ainda fazer análise dos lances. Então, era bem complicado. Na notação descritiva, como que isso funcionava? Ó, vamos ver aqui. Há um tabuleiro aqui, ó, dividido ao meio em... Do lado direito, nós temos a ala do rei. E do lado esquerdo, a ala da dama. Então, as casas eram aqui, ó, como vocês podem ver nessa primeira linha aqui, as casas tinham 2 nomes, porque dependia da perspectiva de quem estava fazendo o movimento. Então, por exemplo, a torre D1, TD1, né? TD1 significa, essa casa para as brancas, é a casa da coluna da torre, da ala da dama, é a casa número 1. Né? Já que CD1, cavalo, né? A coluna do cavalo, da dama, o cavalo do lado da dama, casa 1. BD1, aí nós temos aqui, então, a coluna do bispo, da dama, casa 1. Só que de negras vocês podem ver que ela tem outro nome, a mesma casa. Então, se para as brancas essa é a casa 1 da torre da dama, para as negras que ficam aqui em cima, ela é a casa 8 da torre da dama. Então, isso gerava uma certa dificuldade, uma certa confusão, né? Para fazer a anotação dos lances, porque dependia de quem estava fazendo o lance. Então, o ponto de vista das brancas, a casa tinha um nome, no ponto de vista das negras, as casas tinham outro nome. Né? Eram invertidas. Hein, professor? E eles não usavam letra maiúscula e minúscula para diferenciar as brancas e as pretas nessa condição, não? Por exemplo, não. O TD81 é tudo maiúsculo mesmo? Tudo maiúsculo. A gente vai ver que eles sempre usavam letra maiúscula para anotação. Nesse caso, nesse tempo, ainda não se modificou isso, não. E a gente até pode ver aqui, ó, que como era anotado, por exemplo, essa movimentação aqui, uma movimentação de 2 lances, por exemplo, tá? Então, aqui, brancas jogou peão 4 do rei. Aqui, o peão, este peão que estava nessa casa, foi jogada na casa 4 do rei. Anotava-se a casa de destino. Então, peão na linha 4 do rei, da coluna do rei. Aí as negras responderam com a mesma anotação. Peão, só que agora do ponto de vista das negras, este peão jogou na casa 4 a partir do rei negro, 1, 2, 3, 4, linha 4 do rei negro. Aí as brancas fizeram o seguinte movimento.
este cavalo movimentou daqui da coluna dessa casa para esta, que é a casa da linha 3, da coluna do bispo, então C3B, do bispo do rei, não do bispo da dama, que seria este cá. Então, o cavalo foi jogado na linha 3 da coluna do bispo do rei. Então, o cavalo na 3 do bispo do rei. O bispo do rei, o rei está aqui, o bispo do rei está aqui, o cavalo jogou na terceira linha. E foi respondido da mesma forma, de outra forma, como cavalo na linha 3 do bispo da dama, só que esse movimento de negras. Então, nós temos aqui, ó, cavalo na linha 3, a partir das perspectivas das negras, linha 1, 2, 3, tá? Do bispo da dama. Então, aqui o cavalo está na linha 3 do bispo da dama. Então, essa é a notação descritiva, bem, assim, um pouco complexa, né? Já que as casas têm dois nomes, a mesma casa tem dois números diferentes, dependendo da perspectiva de quem está jogando. Outra anotação interessante que apareceu foi a anotação postal. A anotação postal já fazia diferente um pouco. Para que não houvesse essa confusão das casas terem dois nomes diferentes, né, numa mesma partida, ela nomeou da seguinte forma, ela botou números tanto para as colunas quanto para as linhas. Então, ela fez uma combinação, uma coordenada, coluna por linha. Então, aqui nessa primeira, do ponto de vista da primeira casa à esquerda das brancas, tá? Que é uma casa negra. Então, essa primeira casa aqui no canto inferior esquerdo é a casa da casa 11, ou seja, coluna 1, linha 1. E aqui a casa 12, coluna 1, linha 2. Coluna 1, linha 3, coluna 1, linha 4, coluna 1, linha 5, coluna 1, linha 6, coluna 1, linha 7, coluna 1, linha 8. E agora na linha, né? Então a casa continua sendo a coluna 1, linha 1. E aqui a coluna 2, linha 1. Coluna 3, linha 1. Coluna 4, linha 1 e assim sucessivamente. Então, nenhuma casa tinha um nome igual à outra. Isso já... né, a mesma casa não tinha dois números diferentes, né, para a mesma casa, na verdade. Então, como que ficaria a anotação do mesmo lance que a gente viu anterior? Eu anotaria, por exemplo, 5254, ou seja, a peça que estava na coluna 5, linha 2, movimentou-se para a coluna 5, linha 4. Vamos ver? Coluna 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é essa coluna. Linha 2, 1, 2. Então, coluna 5, linha 2, era essa casa. Tinha um peão aqui, e ele movimentou para a coluna 5, linha 4. Então, coluna 5, linha 1, 2, 3, 4. Aqui, a interseção, passa aqui, então, a casa 5, 4. Tá? E aí, Brancas respondeu, coluna 5, linha 7, e aqui a gente sabe que essa linha é a 8, essa aqui é a 7, porque o ponto de vista agora é somente essa primeira casa. Então, aqui é a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coluna 5, 1, 2, 3, 4, 5. O peão que estava nessa casa movimentou para a coluna 5, linha 5. Brancas movimentou o cavalo da casa 71, ou seja, coluna 7, linha 1, para a casa 63, coluna 6, linha 3. Ok? E Negras movimentou com o cavalo, a peça, né, que estava na coluna 2, linha 8, então coluna 2 lá na última linha, que era um cavalo, para casa 36, ou coluna 3, linha 6. Então aqui está o cavalo que foi movimentado. Então essa anotação, ela tinha a vantagem de não ter dois nomes para a mesma casa. Isso, a Alexandra comentou aqui no chat que é estranho não identificar qual peça fez o movimento, né? Perfeitamente. Aqui na anotação postal não tinha essa necessidade, eles não viam a necessidade, né? Simplesmente anotavam a casa de origem e casa de destino, não importando se era uma captura, se era cheque, qual a peça que moveu, se foi um rock, o que foi feito, entendeu? E caso então era mais difícil a o anotação. movimento agora, por exemplo, se o cavalo fizesse a captura do peão, você teria que repetir o endereço atual do cavalo e falar o novo, né? Sim, por exemplo, se o cavalo branco aqui agora saísse da casa 63, que a gente sabe que ele foi parar, né? Coluna 6, linha 3, e capturasse o peão que está na casa 55, ou coluna 5, linha 5, aí você faria 6355, sem colocar sinal de captura. Estranho, mas era assim. Um desafio mental. Um desafio mais complexo. E por isso que foi evoluindo, né? Para ficar mais fácil as coisas.
Uma outra notação que a gente pode falar, antes de falar da notação algébrica, é a linguagem que é usada pelos computadores, né? A gente fala do código Forsyth-Edwards, ou código FEM, né? Que significa Forsyth-Edwards Notation, ok? Essa aqui é utilizada por todos os programas de computação para poder fazer a análise das partidas, jogadas e dos cálculos que eles fazem, né? Então, o código FEM, e como que funciona esse código FEM? É só uma curiosidade, tá, pessoal, que eu estou trazendo para vocês. Depois nós vamos falar sobre a notação algébrica. Ele faz o seguinte, ele divide o tabuleiro em 8 linhas, mas elas não têm número nem nas linhas, nem nas colunas, né? Nas casas. Ele simplesmente representa cada linha e cada quadradinho aqui. Como? Toda vez que houver uma linha sem uma casa que não tenha peça, eu vou usar um número, utilizando quantos números, dependendo da sequência de casas sem peças que eu tenho, eu vou colocar o número dessa sequência. Vamos explicar isso mais fácil. Mas vamos pegar aqui a primeira linha. Ele separa por barras a linha. Você está vendo? Então, uma barra aqui, outra barra aqui embaixo, outra e outra aqui. Então, nós temos 8 conjuntos aqui entre essas barras. Então, o primeiro conjunto é dessa primeira linha de cima. Ele pega lendo de cima para baixo, tá? O computador lê de cima para baixo. Então, para ele, a referência, a primeira linha é essa de cima. Então, ele usa o código conforme a língua inglesa, onde a torre chama Rook, R-O-O-K. Então, Rook, né? Ele usa letra minúscula, agora sim, Olavo, você tinha me perguntado o negócio de letra minúscula e maiúscula, para diferenciar as cores das peças. No código FEM, nós vamos usar as letras minúsculas para as peças negras e as letras maiúsculas para as peças brancas. Então, ele utiliza Rook, tem um R aqui, ó. Depois, Knight, que Knight é o cavalo, ele começa com K, mas como o rei, que é King, que também começa com K, ele tem prioridade de usar essa letra por ser uma peça mais importante, utiliza-se a letra N para o cavalo, então o N minúsculo representa o cavalo aqui. Depois o B, de Bishop, nós temos aqui, então, embaixo, aqui, o Bishop. O Q, de Queen, minúsculo também, porque essas letras são todas minúsculas das peças negras, depois o K, de King, que é o rei, depois, novamente, o bispo, o cavalo e a torre. Então, ele descreveu tudo que está nessa linha. Aí, ele botou uma barra e vai descrever a próxima linha. Tudo peão. Ele dá a letra P para os peões. E são minúsculos que são pretos. Então, 8 P's. P, 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 P. Vai para a próxima linha. Não tem nenhuma casa ocupada. Então, tem uma sequência de 8 casas vazias. Então, ele coloca lá número 8. É o número de casas vazias que tem naquela linha. Na linha 4, de cima para baixo, na linha 5 e na linha 6, a mesma coisa. E aí ele vem com as peças brancas, com letras maiúsculas, P, 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 para todos os peões, e depois Rook, Knight, Bishop, Queen, King, Bishop, Knight and Rook. E por último ele coloca a letrinha, por exemplo, W aqui, porque é as brancas que tem o movimento agora. Então ele indica quem é que faz o movimento agora. Então, e vamos ver agora aqui. Olha só que ele não anotou o lance anterior, ele anotou aqui numa posição. O computador ele trabalha com posições fotográficas. Toda vez que você faz um movimento, ele gera um código desse, uma posição ensina a posição fotográfica. E aqui, depois de 2 lances, nós temos essa seguinte posição, ó. R de torre, Rook, aí vem uma casinha vazia, tá vendo? Aqui, ó, na primeira linha. Então ele põe 1. Depois vem bispo, rainha, rei, bispo, cavalo e torre. Então, ele descreveu essa linha 1. Essa primeira linha. Depois, ele vem para a segunda linha. Peão, 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 peão. 4 peões negros, com uma letra minúscula. Opa, tem uma casinha vazia aqui. Então, nós vamos colocar o 1 de uma casa vazia. E depois, mais 3 casinhas com peões. Então, peão, peão, peão. Vamos para a terceira linha. Ok, de cima para baixo. Primeiro, nós temos 2 casas vazias. Então, lá, 2 casas vazias. Depois, nós temos um cavalo negro. Um N minúsculo para o cavalo negro. E 5 casas vazias. Uma sequência de 5 casas vazias, número 5. Continuando, 4 casas vazias. Na 4ª linha, ele botou lá 4. Um peão negro, P minúsculo. E 3 casas vazias. 3. Depois, a mesma coisa, ó, 4 casas vazias, um peão branco, P maiúsculo, e 3 casas vazias. E assim ele vai anotando por posições, até ele
formar todas as jogadas. Então, ele grava cada posição. O computador ele tem a capacidade de trabalhar mais com essas imagens e transformar em códigos, né? Como os códigos binários que ele também utiliza. Bom, mesmo assim, para a gente anotar uma partida desse jeito não seria... eu acho que não seria muito bacana durante um torneio, né? O campeonato, o comentário que eu tinha, que eu tenho é o seguinte: quando eu era adolescente, eu usava essa anotação sem saber que ela era utilizada por computadores. Às vezes a gente jogava partidas e, sei lá, no DA, né? Então dava o horário de uma aula e a gente não queria perder, queria continuar a partida em outro momento. Então a gente anotava a última posição. Desse jeito mesmo. Anotava desse jeito, minúscula, maiúscula, com... É mais complexo, mas é uma forma de anotar. Para continuar a partida no dia seguinte ou após a aula. Mas eu nem sabia que essa partida era... Esse era um método que os computadores anotavam. A Letzlane hoje a Letzlane está comentando aqui que ela... Hoje em dia a gente usaria foto, né? Fotografaria a posição para continuar, né? Sim. A gente hoje pega o nosso querido celular e vai lá e tira uma foto, no outro dia continua ou até manda para alguém, né, para poder avaliar e tal, a posição, analisar com a gente tem esse recurso hoje. Ou a gente pega o código PGN, né, também, que é muito tranquilo de se usar, que a gente vai ver também, que é justamente a anotação algébrica. Bom, seguindo. Aí vem, então, a anotação algébrica, tá? Philip Stama, um grande GM, junto com Danica Philidor. Na verdade, Danica Philidor nasceu um pouquinho depois, era um francês, músico e grande xadrez, foi o melhor xadrez da sua época. Ele desenvolveu um código também, tá, gente? Só que o código dele numerava as casas de 1 a 64. Quer dizer, lembrava um pouco o código postal, né? Que cada casa tinha um número, né, composto. E Philip Stama aperfeiçoou esse modelo e ele trouxe, né, ele era um árabe, tá, natural da Síria, e ele trouxe uma nova notação, chamada de notação algébrica, baseada nas coordenadas x e y, né, que é mais fácil, que era mais fácil também, e que garantia que as casas também não teriam, a mesma casa não teria dois nomes diferentes, né, e que facilitava muito essa notação. Então, ele utilizou, na verdade, em vez de usar só números, ele utilizou letras para as colunas de A até H e números para as linhas, formando assim, igual vocês podem ver nesse tabuleiro à direita aqui, cada casa com seu nome específico. Então, nós temos a coluna A, então nós temos casa A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, que é o cruzamento da coluna com a linha, sempre falando a coluna primeiro. Por exemplo, essa casa é 4, cruzamento da coluna E com a linha 4, ok? Então, sempre assim. Por exemplo, casa G7, cruzamento da coluna G com a linha 7. Então, cada casa tinha seu nome específico, formado por uma letra da coluna, sempre em minúscula, porque as peças usam letras maiúsculas e as colunas usam letras minúsculas. E por um número, né, que é o número da sua linha. Então, esse é o nome das casas que foi dado à notação algébrica. E também o nome das peças. Ele aproveitou as letras que as peças já tinham. Agora sim com letra maiúscula. Aqui, ó, hoje, né, com o desenvolvimento da computação, existe uma fonte, né, no Word, no computador, para, né, todos os itens de computador, os programas, que é uma fonte específica de xadrez. Eu digito uma letra e aparece a figurinha. Então é muito fácil hoje, mas menos complicado escrever um livro de xadrez ou até ler, porque em vez de você ficar vendo a letra ali, ó, você vê a figura da peça. Porque, como a gente pode ver aqui, ó, em cada país nós temos uma anotação, uma mudançazinha na anotação. Então, em português, nós temos rei, utilizamos a letra R maiúscula. A dama, porque não dava para usar rainha, senão R com R ia dar confusão se era rei ou se era rainha. Então, utilizou-se a dama. Então, letra D maiúscula. Torre, T maiúsculo, bispo, B maiúsculo, cavalo, C maiúsculo, e o peão, nós não utilizamos letras para peão na notação algébrica, como utilizavam antigamente na descritiva, tá? Que a gente não utiliza mais. Em inglês, nós temos a diferença da língua, então o rei lá é o king, então usa um K. Assim como no alemão é König, usa K também. E na língua espanhola, utiliza o rei com Y, né? Utiliza o R, igual a gente utiliza. Né? Na língua inglesa, utiliza o Q para queen, né? Que é a rainha em inglês.
Já no espanhol, no alemão e no português utiliza D, né? Dame em alemão e dama em português e espanhol. No inglês utiliza R para torre, que é de hook. Nos outros utilizam T. Existem outras também, né? A francesa, a japonesa, que é aquelas letras completamente diferentes da gente, chinesa e tal. Mas só para vocês saberem, né? Por exemplo, o bispo em espanhol é Alfio. Então ele usa a letra A. E alemão é Laufer. Então utiliza a letra L. Né? O cavalo, para português e espanhol, utiliza C, de cavalo ou cabarro. E em inglês, utiliza a letra N. Por que não utiliza a letra K? Ah, porque o K é de king, é rei. Então utiliza a letra N. E em alemão utiliza Springer. Né? Então tem um S. E a gente não utiliza a letra em nenhuma das línguas para o peão. Então, além do nome das casas, nós temos os nomes das peças, né, utilizando letras ou símbolos, né, as figuras, que ficou facilitado. E nós temos alguns outros símbolos que vocês devem estar vendo sempre no grupo, a gente está postando, eu estou sempre corrigindo a anotação algébrica daqui e dali, alguém posta uma coisa, eu vou lá e falo, ó, tá certo, mas tem que escrever assim. Não que esteja o movimento errado, né, gente? Então, nós temos o cheque. O cheque nós vamos utilizar um símbolo matemático, o maisinho. Toda vez que a gente escrever um lance de cheque, a gente vai botar um mais na frente. O checkmate, então, são 2 mais. É para reforçar que é cheque mesmo, é cheque que não tem saída. Ou a gente pode utilizar o hoje chamado de hashtag, né, o antigo joguinho da velha, cerquilha, anti-hífen, né, tem vários nomes. Né, mas como hash, é muito utilizado hash na língua inglesa, adotou-se o hashtag. Então, o mate ele pode ser tanto anotado por 2 mais ou pelo hashtag. Rock pequeno, rock curto, rock menor, como, né, alguém que já aprendeu dessa forma. Então a gente anota 0, tracinho, 0. Rock grande ou rock longo, rock maior, 0, tracinho, 0, tracinho, 0. Movimento especial en passant, nós temos as siglas EP, que é colocado após o lance. Promoção, é a letra da pressa promovida após o lance. Nós vamos ver o exemplo de cada um desses, tá, pessoal? Captura. Para captura, a gente usa a letra X minúscula entre a peça que a gente está movimentando e a casa de destino. E tem algumas anotações que foram incluídas mais para questões de análise, né? Do que quando você está anotando, jogando com alguém, você não utiliza muito essas 4 próximas aqui, não. Você não coloca, você não fala assim, meu lance foi brilhante, eu vou botar aqui um ponto de exclamação, não. Isso é depois, quando você está usando para analisar. Mas em livros você vai encontrar isso. Ou em alguns postagens na internet, alguma coisa assim, você vai encontrar esses símbolos. E quando você está jogando na planilha, você pode anotar esse último aqui, ó, oferta de empate, que é o igual. Sempre que eu ofertar um empate para alguém, teve que colocar um igual na frente do lance. Então nós temos, quando o jogador faz um lance brilhante, a gente coloca um ponto de exclamação. Oh, beleza, que lance bacana. Faça assim, pessoal. Um lance espetacular, fala, meu Deus, que lance maravilhoso. Uma dupla exclamação. Olha só, que legal. A gente exclamou uma vez, mas quando o lance assim, é decisivo, a gente exclama 2 vezes. Quando o lance é duvidoso, sei lá, eu tô achando que esse lance não foi bom, esse lance foi meio ruim, então eu vou colocar um ponto de interrogação. Ou quando o lance é aquele tenebroso, perdedor, terrível, né? Já era, perdeu tudo, caiu a dama inteira, né? Então, 2 interrogações, que lance terrível, que lance horroroso, mal feito, né? Então, essas 4 aqui, ó, de lance, são para análise de partidas, não para anotação enquanto você está jogando, tá ok? Vamos seguir. Vamos ver, então, agora a anotação algébrica, como caiu os movimentos, né? Pegando aquela mesma posição que a gente estava vendo nas outras anotações. Então, aqui, nós foi jogado nessa partida. Vejam que tem 2 anotações do lado direito aqui. Vamos com calma. A anotação algébrica, quando ela foi criada, ela era uma anotação mais extensa. Ela era uma anotação algébrica descritiva. Então, colocava-se a casa de origem da peça e a casa de destino. É o que a gente chama de notação algébrica longa ou estendida. E depois ela foi simplificada, ela foi encurtada. Então, hoje a gente utiliza essa notação algébrica curta ou simplificada. Então, anotava-se E2, E4, ou seja, a casa é 2, que é essa da coluna, é A, B, C, D, E, essa coluna. Linha 2, 1, 2. Então,
a peça que estava na E2 é um peão, porque a gente não utilizou letra nenhuma antes da anotação, tá vendo? E2 para E4. E foi respondido da mesma forma, com E7 e E5, ou seja, o peão que estava na coluna E, linha 7, movimentou-se para a casa E5. Não tem letra aqui antes do movimento, então foi um movimento de peão, ok? E aqui, depois, o segundo movimento, o cavalo de G1 para F3, fala a casa G1, onde ele estava e a casa que ele foi. Cavalo de B8 para C6, ou seja, a casa do cavalo que estava em B8 foi para a casa C6. Aí, com a anotação simplificada, o que a gente fez? A gente tirou essa casa de origem aqui, ó, essa casa E2, E7, G1, B8, e ficou simplesmente movimento de peão porque não tem letra. Então, E4, E5. Branca jogou E4, negra jogou E5. Separado por uma vírgula aqui o movimento de brancas e de negras. Cavalo F3, cavalo C6. Então, CF3 está aqui. O cavalo jogou em F3 e o cavalo negro jogou em C6. Ficou muito mais simples, né? Ficou só o nome da peça e a casa para a qual se movimentou. Pessoal, até aqui tá tudo tranquilo? Algum comentário? É bacana. Não, bem tranquilo, muito legal. Tá. Eu só ia comentar que tem casos na notação de baixo, né? Sim. Que, por exemplo, 2 cavalos podem ocupar a mesma casa futura lá. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, na captura. Tá. Eu deixei para mostrar isso quando a gente fizer a captura. Beleza. Tá bom? Mas eu vou mostrar tanto o do cavalo quanto da torre, tá? Existe a possibilidade tanto do cavalo da torre de acontecer isso. Mas então tá. Letzlane, ou outro aluno aí, Enzo, com alguém mais que queira fazer alguma pergunta ou fazer um comentário? Para mim, tranquilo. Então tá, eu vou seguir então. Beleza. Vamos lá. Então agora vamos começar a falar sobre captura. Como é que eu vou notar captura? Que aqui é só um movimento comum. Aqui nós já vamos falar de captura. Então eu aproveitei esse mesmo movimento, tá? E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Aí, meus amigos, deu uma doida na cabeça do condutor das peças brancas, ele viu aquele peãozinho lá em E5 fazendo nada, ele resolveu capturar. Então ele fez o seguinte lance, cavalo, aí é o X, ó, aqui a gente indica com esse X que é uma captura. Então o cavalo capturou o que estava em E5, movimento de brancas, tá vendo? O movimento da esquerda da vírgula. Então, cavalo captura E5. O cavalo que estava aqui na casa de F3 se movimentou para E5 e fez a captura do peão. Acho que ele não viu o cavalo de negras, que no momento seguinte, que nós temos aqui à direita, resolveu fazer o mesmo movimento. O cavalo capturou o que estava na casa E5, a mesma casa que o outro cavalo já tinha jogado. Então, olha para vocês verem, o movimento ficou igualzinho. Ó, cavalo E5 para as brancas, cavalo E5 para as negras. Então, quando a gente vai escrever o captura, a gente coloca o nome da peça, né, a letrinha da peça, né, o nome que a gente fala é a letrinha que representa a peça, coloca um X minúsculo e a casa de destino, onde ele capturou. A gente não coloca o que ele capturou, tá? Não interessa, ele capturou alguma coisa que estava naquela casa. A gente sabe que foi uma captura pelo uso da letrinha X. Se eu não colocar a letrinha X, mostrando que foi uma captura, parece que foi só um movimento normal, igual esses de cima. Então é muito importante. Toda vez que houver uma captura, eu tenho que colocar o X. Ok? E agora, como o professor Olavo tinha falado, nós vamos mostrar uma coisa curiosa aqui. Uma captura de cavalo, só que existe uma peculiaridade que é o seguinte. Vamos ver esse primeiro tabuleiro aqui à nossa esquerda. Existe uma torre na casa... Ô, Leitslane, qual é a casa que essa torre negra está posicionada, por favor? C4. Ah, não, eu falo pelas negras, né? Não, mas é isso mesmo que eu perguntei. A torre negra está na casa C4, é isso mesmo. Tá. Era isso que eu queria saber, tá ok? Tá. Bom, aí, Letzlane, você note aqui que há 2 cavalos na mesma coluna, na coluna B. E ambos os cavalos podem ir até a casa C4 e fazer a captura da torre, já que o movimento é em L, correto? Então, vamos lá. Como que eu sei qual cavalo capturou? Bom, se eu capturar com esse cavalo de cima, eu vou olhar, já que eles estão na mesma coluna, eu vou pegar o número da linha. Então eu anoto cavalo 6, símbolo de captura X, e a casa que ele capturou, C4. Entendeu? Então eu estou falando que o cavalo que está na linha 6 e não o cavalo que está na linha 2.
Ou, se eu capturasse com este cavalo de baixo, de B2, eu botaria cavalo de 2, ó, C2, C maiúsculo 2, captura, que é o xzinho, C4. Então, ambos os cavalos podem ir para a mesma casa, então eu tenho que especificar perfeitamente qual dos cavalos que fez a captura. Agora, olhem esses cavalos aqui do diagrama à direita. Olha que curioso. Eles não estão na mesma linha e não estão na mesma coluna. Mas ambos podem cair na mesma casa, que é a C4, onde está a torre, né? Então, aqui, ó, eu optei, como a gente escreve o número, geralmente quando a gente escreve o lance, a gente coloca a coluna primeiro, depois a linha. Então, via de regra, utiliza-se quando tiver assim, ou tiver na mesma linha, via de regra se utiliza a coluna que está sendo a origem do cavalo. Então, por exemplo, aqui, se eu capturar com o cavalo que está em A3, eu não preciso escrever a linha, eu só vou colocar a coluna. Cavalo, C maiúsculo, letrinha A da coluna A, captura, letra X, C4, a casa C4. Então, o cavalo capturou que estava na casa C4. E aqui, se eu fizesse com este cavalo da coluna E, eu colocaria cavalo, C maiúsculo, de E, captura C4. Cavalo, O Hilton tem uma pergunta? Pois não, Hilton, à vontade. O Glaicos, você falou que não precisa, igual esse caso aí, né? O cavalo de A e o cavalo de E. Okay. Tudo bem, você falou que não é necessário colocar a linha. Mas se eu colocasse, seria um erro? Por exemplo, se eu colocasse assim, cavalo de A3, captura C4, isso é um erro? Olha, você acaba entrando um pouquinho na questão daquela notação algébrica estendida. Você está colocando exatamente a casa de origem. Entendeu? Então, assim, não é usual. Não é um erro, mas também não é usual. Você só vai estar misturando a notação algébrica curta com a longa. Ok. Conseguiu me compreender? Sim. Então, você não precisa colocar duas informações para informar qual é o cavalo que você usou. Basta apenas uma. Entendeu? Ou você coloca a coluna, ou você coloca a linha. De preferência a coluna, porque sempre que a gente vai nomear uma casa, a gente fala o nome da coluna primeiro e o da linha depois. Tá ok? Então a preferência é por falar a coluna. Somente a coluna. E nesse caso, se tivesse na mesma linha, né, nesse segundo caso aí, também seria dispensável os da linha. Você nem colocaria a linha, porque a linha é a mesma. Né? Mesmo. Aí você colocaria simplesmente somente a coluna mesmo, tá? Se os dois estivessem na linha 5 ou os dois na linha 3, se esse cavalo de A3 estivesse em A5, você faria a mesma notação. Cavalo de A toma C4 ou cavalo de E toma C4. E se esse cavalo aqui de E5 estivesse em E3, você faria a mesma notação. Ou o cavalo de A toma C4 ou o cavalo de E toma C4. Você não usaria a linha. E se tivesse 3 cavalos, aí teria que especificar, né? Aí se tivesse promovido, tivesse um cavalo, por exemplo, em de promoção, B6. Aí na verdade, eu pensei um cavalo em A5. A5. Um A3, um A5 e outro lá Bem colocado. Aí, professor Hilton, o Olavo já trouxe uma situação que imagina se tivesse promovido mais 2 cavalos, tivesse um A5, um A3, um E5 e um E3. Se tivesse 4 cavalos, para complicar mais um pouquinho, aí sim, eu tenho que especificar exatamente qual cavalo. E a única forma aí de eu especificar qual é o cavalo exato, aí eu teria que colocar assim, a coluna e a linha, a casa completa de origem. Certo? Bacana. Ok, então vamos seguir. Tá ok. Aqui eu fiz só o simples, como se a gente ainda não fez promoção aqui, então por isso só tem 2 cavalos, viu, gente? Mas o Olavo é um cara que pensa um pouco mais à frente. Ele já imaginou isso. Se eu tivesse 3, 4 cavalos, tá? Se eu pegasse meus 8 peões e promovesse 8 cavalos, fizesse aqui em volta dessa torre aqui, eu queria ver como é que tu ia resolver, negão. Mas tu tem solução para tudo. Esquenta não, Olavo. Obrigado pela ideia. Sou um cara curioso, muito pensando. Não, mas é bom. Agora vamos ver o que acontece com a torre. Trouxe só um exemplo aqui, só para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui todas as torres. Eu botei o bispo aqui, porque senão o Olavo ia falar assim, mas torre negra, aí podia dar checkmate, baixar aqui, se eu não tivesse esse bispo aqui, ó, podia dar um checkmate. Eu botei um bispo aqui já escondendo, pensando no Olavo. Tô de olho. Eu já pensei no Olavo, com certeza. O Olavo ia falar assim, mas eu não faria captura do peão, eu jogaria na última aqui, na linha 8, e daria checkmate. Mas vamos lá.
Eu botei o espinho para proteger o rei, e ele está bem escondidinho, e nós temos aqui opções para as brancas. Vamos que deu à vontade nas brancas, ela não fez um cálculo muito preciso, e ela resolveu tomar esse peão. Como é descer o peão para mover, ou qualquer coisa desse tipo. Então, ela resolveu tomar o peão. Bom, se ela toma com a torre que está à esquerda, na coluna C, ela anotaria torre de C, captura E4. Ou, se ela resolve capturar com a torre que está em G, ela colocaria torre de G, captura E4. Então, T maiúsculo, o G da coluna, o sinal de captura, que é o X, e a casa que está sendo capturada é 4. Olavo, vou só te pedir uma gentileza, eu não estou vendo horas aqui. Se der o horário, você me fala e a gente tenta continuar na próxima aula. A gente Não, tranquilo. Mas porque tem que ir devagarinho aqui. Eu não São posso... 1h45, tá tranquilo. Tá, eu não posso ir muito rápido, não, senão o pessoal pode não conseguir entender bem, não, tá? Tá, entendo bem. Então, nós estamos aqui mostrando que se eu vou capturar com as brancas, eu posso usar ou a torre da casa da coluna C ou a torre da coluna G. E aí, após essa captura, qual seria a opção das negras? Vamos que as brancas fizeram a captura com a torre de C. Ó. Torre de C, captura E4. Quais seriam as possibilidades para as negras? A resposta das negras. Então, põe uma vírgula e vou. Se eu vou capturar com a torre da linha 2, eu vou anotar torre, T maiúsculo, de 2, da linha 2, X de captura, casa é 4. Eu vou capturar a torre que estava lá. Mas se eu resolvo utilizar a torre de cima, a torre da linha 6, eu vou colocar torre, T maiúsculo, 6, que é a linha, captura é 4. Ok? Simples assim, professor? Simples assim, gente. É só especificar. Uma das especificações que você vai usar é ou a coluna ou a linha. Quando está na mesma coluna, a gente utiliza a linha. Quando está na mesma linha, a gente utiliza a coluna. Ok? E se houver aquele caso que o nosso amigo Olavo trouxe aqui de ter 4 torres negras aqui e um peão branco no meio, né? Que já promoveu mais 2 torres, aí você tem que se especificar exatamente coluna e linha para ficar mais fácil, ok? Então vamos lá. Agora o roque. Como é que é a anotação do roque? Vocês lembram? Olha lá, o roque pequeno ou roque curto, a gente vai usar 0, tracinho 0. Então, brancas aqui, ó, o rei estava na E1, a torre em H1, ele fez o roque curto, roque pequeno, anotou 0, tracinho 0. E em cima, o rei negro, que estava aqui na casa E8, essa casa clara, e a torre em A8, ele fez o roque longo e anotou-se 0, tracinho 0, tracinho 0. Por que a gente no curto anota 2 zeros e no longo anota 3 zeros? Ah, porque um pequeno, o outro é grande, tem um zero a mais. E também para fazer referência às casas. O rei começa na casa E1, o rei branco, e a torre na casa H1. H1, a gente vê que tem 2 casas vazias entre o rei e a torre, e não pode haver peça entre elas quando se vai rocar. Da mesma forma, o roque grande, o rei na E1, se ele rocasse grande, haveria 3 casas entre o rei, que está na casa E1, e a torre da casa A1. Portanto, a gente usa 3 zeros. Parece que alguém está pedindo fazer alguma pergunta? Isso, o Hilton levantou a mão. Acho que é referente ao slide anterior até. É do slide anterior. É uma dúvida, Glaicos. Por exemplo, você citou o caso da torre e do cavalo quando captura. Mas e quando é o peão? Você tem 2 peões que capturam a mesma peça, e se no peão a gente não cita, como que você faz no caso do peão? Então, bem lembrado, eu não trouxe aqui o caso peão, peço desculpas para vocês por ter esquecido, tá? Mas muito bem lembrado. Só um minutinho, eu vou fazer uma coisa rapidinho aqui. Eu gosto de... Não vamos deixar dúvidas, né? Vamos... clearboard, vamos colocar aqui, por exemplo, um peão aqui, cavalo aqui. A gente precisa dos 6 no tabuleiro. Seu chess tempo? Só para não ter dúvida. Não, esse aqui, na verdade, é o Chess Base 13. Okay. Chess Base 13. Ok. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, que o Rio está falando, nós temos 2 peões que existe a possibilidade de capturar o cavalo, certo? O Mestre Hilton, eles nunca vão estar na mesma coluna. Então, nós vamos ter como diferenciar. A gente não vai usar a letra para peão mesmo, não. Só que a gente vai colocar a coluna. Então, por exemplo, aqui no caso, existe um peão na casa D4 e outro na casa F4.
e há um cavalo negro na casa E5. Então, a gente vai usar D minúsculo. Deixa eu abrir um... Eu vou fazer direitinho. Vamos abrir o bloco de notas. Tá dando para ver o bloco de notas aí? Sim. Então, movimento 1, nós faríamos. Se eu for capturar com peão de D, eu vou colocar um D minúsculo, ok? Um sinal de captura e a casa está sendo capturada. Ok? E se eu for capturar com peão de F, eu vou colocar aqui a coluna. Coluna, letra minúscula. Coluna F. Sinal de captura é um X. E aí eu coloco a casa está sendo capturada. Deu para ver ou ficou muito pequeno? Tá ótimo. Não, consegui ver e entendi perfeitamente. Então é isso, ó. A gente vai colocar a coluna. Porque se eles estivessem na mesma coluna, não estariam ocupando a mesma casa, né? Um peão não tem como ficar em cima do outro. Então, a gente vai utilizar sempre peões de colunas diferentes. Então, eu acredito que a pergunta do senhor tenha sido nesse sentido. Espero que tenha ficado entendido. Mas qualquer outra dúvida, pode me chamar. Não, agradeço, muito bem explicado. E eu já peço licença, como eu tenho aula agora às 20 horas, eu preciso sair. Tá? Oh, que pena. Tá, mas foi muito bom, Glauco. Espero que continue, viu? Obrigado, senhor professor Rio, pelo Até o convite. futuro. E a gente vai poder, depois eu termino de assistir pelo YouTube. Ah, sim. Um abraço, boa aula. Outro obrigado, pessoal. Até mais. Então, pessoal, como a gente estava falando do rock, utilize 2 zerinhos para o rock curto e 3 zerinhos para o rock longo, por causa das casas que existem entre o rei e a torre. Ficou alguma dúvida com o rock? Tranquilo. Achei pertinente até, né? Então, esses zerinhos são as casas desocupadas antes da execução do rock, né? Exatamente. Então, seguimos. Sigamos em frente. Oi? Eu tô achando tranquilo, mas eu tô achando muito estranho não colocar o número da linha, só da coluna. Eu nunca sei se eu já tinha observado isso antes, mas eu acho que as pessoas, quando eu via assim, a anotação, para mim que era, por exemplo, o cavalo, se ela colocaria o nome, né, a letra da peça, a coluna e a linha. É extensa, né? Você está acostumado com extensa, né? Aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Notação algébrica de movimentos. Existe a possibilidade de fazer isso na notação algébrica estendida. Tá? Ela não é errada. Só que ela se anota muito mais coisas, né? Olha que a simplificada, o mesmo movimento na estendida em cima e o movimento na simplificada, né? Sim, isso... eu não falo nem aí, não. Eu falo no momento da captura. Porque mas, pois é, na captura também seria... Mas, por exemplo, um peão, não colocar igual assim, E5, ou colocar apenas a letra E captura F5, por exemplo. Entendi. Parece estranho, Letzlane, eu falando assim, mas quando você pega uma notação algébrica de uma partida, um PGN, você geralmente pega ele do começo, né? Ou existe aquelas posições que a gente põe um diagramazinho, você está vendo o diagrama ali, você está visualizando o diagrama, e aí você vai montar a partir dali os movimentos que você acha que são pertinentes, né? Que são melhores. Mas quando você sai analisando uma partida de um grande mestre que jogou contra outro, o que você faz? Você utiliza, desde o começo da partida, lance a lance. Então, na hora que você chegar naquele lance específico, tiver lá, por exemplo, F captura E5, você vai saber, bom, se só tem a coluna, não tem nome de peça, eu já sei que é um movimento de peão. Então é um peão que está na coluna F. E agora tem um X, capturou E5. Vamos pensar aqui, peão só captura em diagonal. Um peão que está na coluna F, tá? Capturou alguma coisa que está na coluna, na casa E5. Logicamente, esse peão, se é um lance de brancas, ele só poderia estar na casa F4. Então, não precisa de eu colocar a linha. Isso é meio... que é uma questão óbvia na hora que você for analisar. Se fosse um peão de negras que capturasse na casa... Um peão de negras na coluna F, capturando na casa E5, com certeza seria um peão que estaria na F6. Ou seja, tem que capturar em diagonal. Escrever o mínimo possível, né? Isso, por isso que ela é reduzida ou simplificada. Ela é bem simples. Ela é minimalista. Ela não quer ter trabalho. Então,
ela sempre vai utilizar dessa forma. Então, o mínimo de coisas que você tiver que anotar, por quê? Veja bem, a partida às vezes é muito longa, muito extensa. Você imagina, a gente tem muito costume agora, com o advento da pandemia, a gente está aí utilizando muito a internet para jogar, é muito facinho, muito rapidinho, mas imagina aqueles torneios onde está dois GM sentado, eles têm 60 minutos para fazer os primeiros 21 lances e mais 60 minutos de tempo de acréscimo, ou seja, cada um vai ter 2 horas para jogar. Ou seja, a partida pode durar até 4 horas. Aí chega lá no lance 80 e tantos, o cara já não está sabendo nem o que ele está anotando mais. Ele já está cansado, já lá tem 3 horas e tanto de jogo, num nível de altíssima qualidade, né? Então, quanto mais simples for para anotar, melhor. Né? Não perde aquele tempo enorme anotando e ele não tem tanto desgaste assim para anotar. Então, quanto mais simples, menor é o desgaste. A Alex Lanz comentou também que ela deve achar estranho por falta de familiaridade mesmo, né? Quando vê anotando, costuma. De prática. Daqui a um pouquinho, se alguém te falar, Letzlane, que vai colocar lá a coluna, a linha, ainda vai colocar um P de pior, você fala assim, você tá doido, eu não vou perder meu tempo de ler. Entendeu? E em termos de computacionais também, né? Que, no fundo, você tem que armazenar milhares, centenas, bilhares de partidas por... Nossa, isso seria terrível. Por isso que eles usam o código FEN. O código FEN não fala nem qual é a peça, nem se houve captura, nem se foi cheque, nem se foi nada. Ele só fala, movimentou de tal lugar para tal lugar. E aí ele já sabe que aquilo ali é um movimento. Até o rock ele tem essa questão. Ele só coloca lá a posição. Então ele sabe que foi um rock porque a posição estava estava de um jeito e de repente trocou a torre e o rei trocaram de posição naquela determinada linha. Ou na linha 1, ou na primeira ou na última linha. Podemos seguir? Sim. Bola para frente, então. Notação algébrica do captura en passant. Muita hora nessa calma. É muito fácil, gente. Igual mastigar água. Aqui foram julgados os seguintes movimentos. E4, ou seja, peão das brancas começou. As brancas iniciaram com E4. Se ela iniciou com E4, primeiro eu já sei que é um movimento de peão, porque não tem letra de peça. Aí eu fiz, inclusive, só movimento de peão, para vocês verem. Então, E4, não tem movimento de peça, não tem nome de peça, então é um peão. E ele estava em E2, com certeza, que foi o primeiro lance. Então, já sei, eu já gravo isso. Eu vou muito na lógica aqui, na notação algébrica, tá? E foi respondido por E6. Então, o Negras não jogou E5, não andou 2 casas, ele andou só uma. O peãozinho andou E6. Significa que o peão estava na E7 e foi para E6. Né? Não tem outra dúvida. Aí, Brancas faz D3 para apoiar o peão que ela tinha jogado em E4. Negras faz G6, um lance pensando num fianqueto de bispo das negras e tal. Né? Aí, Brancas vê que ficou um peãozinho atrasado em F e ela joga E5. Opa! Porque aquele peãozinho tinha ficado preso lá, né? Na coluna F, lá em F7. E Negras não tá nem aí, jogou o F5, andou com o peão da coluna F, 2 casas. Ok? Bom, então aqui existe a possibilidade da captura en passant. E como seria a notação algébrica da captura en passant? É isso que a gente precisa saber. Como eu falei, vamos ver aqui, ó, no movimento 4, não há letra de peça, não tem letra maiúscula, então eu sei que é um movimento de peão. Aí eu vou ter que dizer em qual coluna que ele estava. Tá? Porque eu tenho um movimento de captura para escrever. Eu não posso simplesmente apagar esse E e começar com X captura F6. Então eu tenho que dizer qual coluna está capturando, se é um movimento, se é uma captura de peão. Nas capturas de peão, a gente coloca a coluna que o peão está se movimentando. Tá ok? Por quê? Porque eu não começo falando captura F6. Aí fica meio esquisito. O que capturou F6? Foi um cavalo, um bispo, uma dama, um rei, uma torre? Ah, não. Foi da coluna E. Então, se não tem letra de peça, foi um peão. Então, para isso, a gente coloca, em vez de colocar o P de peão, né, era mais fácil colocar um P, captura F6. Mas eles preferem colocar a coluna do peão. Então, captura F6. Ou seja, peão que estava na coluna E capturou F6. P. Ele capturou en passant. Mas espera aí, professor. O senhor não está regulando bem, não. O senhor está doido. O peão não está na F6, o peão está na F5, cara. Você está enxergando aí, não, professor? O senhor usa óculos e não enxerga? Enxerga, meu amigo, mas a gente coloca a casa de destino do nosso peão. Tá? A gente não vai colocar
a casa onde o peão negro está nesse caso. Ele passou por uma casa que estava atacada. Então, de passagem, na passagem, ou ao passar por uma casa atacada, né, pelo meu outro peão, eu capturei em F6, EP en passant. Por isso que a gente coloca esse EPzinho, tá? Porque não tem nenhuma... Podem olhar para o diagrama, não tem nenhuma peça na casa F6. Como é que esse peão capturou? Tá doido? Ah, não, foi en passant. Então significa que esse peão aqui fez um movimento de 2 casas, parou ao lado de um peão inimigo, e o peão inimigo capturou como se ele tivesse andado apenas uma casa. Tudo tranquilo aí? Não passando, galera? Sim. Fui. Agora que eu estava pensando, eu nunca tinha observado capturinha passando as notações que eu vejo no computador. Engraçado, no computador ele não coloca, às vezes, esse EP, não. Ele só coloca, capturou, e aí você, olhando, que você vai saber. Por isso que, assim, a anotação em planilha, nós estamos falando aqui, gente, notação algébrica em planilha. Manual. Você está jogando torneio, você tem que notar lance a lance. Torneio clássico, pensado. Né? Acima de 60 minutos, você é obrigado a anotar. Então, aí você tem que saber como anotar. Tá? Agora, a gente pega quantos aqui... slides, professor, para encaminharmos aí? 4 tá slides. acabando. Então beleza. Eu até vi aí uma futura pergunta minha. Vai se ter, já rapidinho. tem a anotação. Já estamos chegando aqui. Então, aqui, ó, pessoal, é isso que vamos passando. Vamos lá. Promoção. Promoção fácil, igual mastigar, e a Letzlander não vai gostar. Esse peãozinho aqui, nesse diagrama da esquerda, estava na casa F7. Coluna 7, não, coluna F, linha 7, perdão. E foi movimentar. Pô, tô atacado pelo cavalo, vou sair daqui, eu posso chegar lá em cima e vir fazer uma promoção. Foi para casa F8 e tá aqui o lance. F8D. F8 é o movimento de peão. Não tem captura, não tem nada. Eu só coloco F8. Ou seja, alguma coisa jogou na F8. Se não tem o nome da peça, foi um peão que jogou na F8. E ele só poderia estar em F7. E ele se transformou, porque ele chegou na última linha, chegou na 8, ele tem que fazer a promoção, virar outra peça. Então ele virou o quê? Uma dama, D maiúsculo. Se fosse um cavalo, C maiúsculo. Se fosse um bispo, B maiúsculo. Se fosse uma torre, T maiúsculo. Tá? Agora, se fosse uma captura, bem pensado. E se fosse assim, quer ver? Espera aí, professor. Segura que nós vamos chegar lá. Se fosse assim, ó. Opa. Home, new game, new position. Vamos colocar um peãozinho aqui. E botar um cavalito aqui. E outro aqui. Uma torre. Os peõezinhos cobrindo. E aqui, só para não haver risco do Olavo achando enxergar um mate. Eita. Bom, e se fosse assim, ó, essa posição? Aqui, ó, peãozinho pode capturar cavalo. Como é que eu iria escrever isso aí, professor? A gente colocaria assim, vamos apagar isso aqui. Movimento... Acrescenta um X, né? Só um Xzinho. Não. É um E, aí ia ficar assim, Primeiro tem que colocar a coluna, muito bem. Isso, X. E aí vinha F8 e a peça que eu escolher, por exemplo, dama. Então, se eu fizesse isso aqui... Opa. Eu só botei só o visual, eu não coloquei para jogar. O play, né? Então, aqui, ó, é a captura F8, dama. Se eu escolher a dama, né? Porque eu já sei o que aconteceu. É a vez das pretas. Eu botei no board aqui, ó. Tava a vez das negras. Não, aqui, ó. Side to move. Brancas. White. Ele não entendi qual foi a dele. Ele deve estar reclamando do peão ali, prendendo o bispo lá na Casa Branca. Embaixo. Resolvido o problema. Posso agora? Posso. Será que? Aí, ó. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Olha, rapaz. Você viu bem? Eu não vi porque eu tava no mundo. Eu só botei o bispo lá só para poder impedir que alguém falasse assim, mas captura ali. Então, aqui, ó, se eu faço o movimento aqui, ó, de captura, como é que eu vou anotar lá, ó? Vamos pegar o bloco de notas lá. Então, olha lá, ó. Captura F8 e faz dama. Ok?
Então, vamos voltar para o nosso slide aqui. F5. Não. Shift F5. Promoção resolvido. Cheque. Como que eu anoto o cheque? Quem lembra aí o símbolo de cheque? Símbolo matemático de? Mais. Sinal de mais. Ok, tranquilo, uma cruzinha. Então aqui, ó. Brancas jogou E4, Negras respondeu D5, ó. Tá aqui o primeiro lance. Brancas já saiu logo na garganta, voando, aquela voadora básica na testa do rei. Bispo, B5, mais. Bispo, B maiúsculo, jogou na casa B5 e deu cheque. O rei negro está em cheque, então. Ok? Isso é a anotação de cheque. Se fosse cavalo, seria cavalo em F6 mais. Não C maiúsculo, F minúsculo, 6 mais. Que aí seria cheque. Então, se fosse de dama, poderia ser dama B5, cheque, uma coisa assim. Então, é só anotar a peça, a casa de destino e um maisinho do cheque. Mas e o checkmate, professor? Ué, a gente lembrou, né? Eu uso 2 mais para dar ênfase no cheque, ou eu uso um hashtag. Estou evoluído, estou geração Nutella já. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, nós tivemos um cara de brancas, não estava se sentindo muito bem esse dia, falou assim: eu vou jogar uma coisa bem louca, eu vou jogar um F3 aqui, malucão. Negras respondeu com E6, ó, tá primeiro lance, F3 e E6. Movimento Esse é o checkmate do louco, né? Do louco não dá. Pois é, ele estava muito doidão aqui nesse dia. Ele resolveu jogar G4. O Negras falou assim: esse cara é louco. Quem é que vai defender esse rei agora? Então, dama jogou em H4, não tem X porque não foi captura, e deu checkmate. Vejam só, não tem como o cavalo defender, o bispo, o rei não tem para onde fugir, não há como botar nenhuma peça interferindo no meio, e não há como capturar a dama que está dando cheque. Esse é o conhecido mate do louco, o mate mais rápido que existe. O mate tinha em 2 lances. É necessário que brancas errem para esse mate acontecer. E existe ele também de negras, de brancas dando mate, só que seriam em 3 lances. É no terceiro lance que ela dá o mate. Tá? Que precisaria de negras movimentar esses 2 peões aqui, de F e de G, para brancas vir com a dama H5 aqui, já estando liberada a saída da dama, vir H5 e dar o mate. É o mate do louco. Tá? O mais rápido mate que existe. Então, beleza. Mate a gente anota com hashtag ou 2 mais. E aqui, planilha de anotação. Pessoal, esse aqui é só um exemplo que eu trouxe, peguei aqui na Chesscom rapidinho, tá? Aqui, ó, geralmente você coloca o nome do evento, seu nome, o número da rodada que está jogando, vai jogar um torneio de 5 rodadas, coloca alguns dados. Isso aqui do Chesscom está todo em inglês, depois eu vou trazer um para vocês em português, vou botar lá no grupo para vocês, tá? É isso que eu ia Mas pedir, existe colocar na o link. internet. Esse aqui na Chesscom tem, na Lichess tem. Eu vou pegar alguns interessantes e vou mandar no grupo, tá? Beleza. Aí, se for o caso, depois a gente adiciona aqui na próxima aula. Então, eu coloco lá para vocês o link de algumas planilhas, mas vocês podem montá-lo na planilha de Excel mesmo, tá? É facinho de montar. Precisa de ter o quê? O nome da pessoa, o nome do torneio, o número da rodada, né? Se está jogando de brancas ou se está jogando de negras. Então, esses campos aqui são isso, só para você determinar isso. E aqui nós temos as linhas aqui, ó, lance 1, coluna branca aqui para lance das brancas e a coluna direita para lance das negras. Então aqui você tem lance 1, 2, 3, 4, 5, até o 24, até o 25. E aqui do lado você já tem do 26 ao 50. Então essa planilha daria para 50 lances. Só que quando você vira a planilha, aqui tem 2, né? Tá dobrada aqui que você vai imprimir uma só e cortar no meio, para dar para 2 jogadores. Do lado de trás tem do lance 51 ao 75 e do 76 ao 100. E se precisar de mais uma planilha, pode passar lá para o jogador mais uma, ele vai anotar como se fosse o lance seguinte, né? 101, 102, 103, 104, 105. Então, assim, geralmente não dura esse tanto de lances, mas se houver necessidade, você pode pegar até uma folha de rascunho e ele vai anotar. Não, tem raros casos, Sim, né? acontece. Na internet hoje acontece mais, porque o pessoal fica lá brincando, correr para lá e para cá, não quer dar o mate, né? Aqueles negócios lá, então... Mas aí ele não tem que anotar mesmo. Mas nos jogos clássicos é muito difícil ter mais de 100 lances, certo? Então a planilha, assim, uma folha 4, para você montar tranquilo uma planilha dessa, tá bom? Pessoal, isso era o que eu queria trazer hoje para vocês. Como a gente já estendeu o horário em 10 minutos, eu ia trazer uma partida, professor Olavo, mas eu vou deixar para a gente trazer numa outra oportunidade, tá? Eu tive até um pequeno probleminha aqui, uma das partidas que eu tinha separado desapareceu, e eu queria só, por último, mostrar a vocês aqui, ó. Opa, peraí.
lá, você tem que compartilhar de novo. Esqueci, parei de compartilhar. Então, eu vou só mostrar rapidinho aqui, mestre. Sim, claro. Aqui, ó, não, vou pegar o outro primeiro. Aqui, ó, vocês estão vendo um PDFzinho aí? Sim. Então, esse aqui é um livro onde a anotação era descritiva. Aquela primeira que eu falei, ó, P4CR, então, peão na linha 4 do cavalo do rei, exclama, mas ela começa aqui a partir, deixa eu pegar o lance 1 aqui, ó. Aqui, ó, lance 1... Ah, não, esse aqui é um diagrama, uma posição que ele está jogando. Então, aqui nessa posição, ó, ele teve aqui, ó, jogam as negras. Então, o lance de brancas, ele botou 3 pontinhos, que já foi feito, eu não sei qual foi. Então, ele começou com torre toma torre, ó. Ele não falou nem as casas, tá vendo as capturas aqui? Torre toma torre. Aí depois torre... Então, se essa torre negra vai tomar essa torre branca. Isso é um que ela pode tomar. Depois torre toma torre por brancas. Então, é esse movimento aqui, ó. Aí dama 8 do rei. Então, a dama negra jogou na linha 8 do rei. Então, essa dama aqui, ó, tá na coluna do rei negro. Olha só como é que é confuso. A dama é negra, nós estamos falando do lance das negras. Então, a dama está na coluna do rei. Então, por isso tem esse R de rei aqui. E ela jogou na casa 8 do rei. Então, a casa 8 do rei para as negras é essa casa cá embaixo. Isso. E o maisinho do cheque. Deu cheque. Tá? Aí, as brancas responderam A1 do A. Ao filo. Ao filo, porque esse livro está todo em espanhol, gente. Está escrito aqui, ó, aqui cambiando las damas, las negras e podiam haber entrado em uma... Então, quer dizer, ao fio, o bispo jogou na 1 do bispo, a casa de origem dele. Esse bispo branco aqui vai voltar e cobrir o cheque que a dama está dando aqui. Lembra que tem uma torre aqui, hein? Esquece da torre branca, tá aqui uma torre negra lá. A gente tem que ver. Aí depois ele vem com torre, toma torre. Exatamente. Aí a dama tomou a torre, essa dama branca toma a torre negra. E aí, dama para a casa 4 do rei, exclama. Ela voltou para cá, ó, para essa casa aqui, ó. Não sei se o meu mouse está aparecendo aí. Sim. O conteúdo está meio esquisito. Tá sim, dá para ver sim. Então aqui, ó, voltou para essa casa aqui central aqui, ó, tá bom? Então essa anotação descritiva, gente, olha a loucura que era para entender esse trem aqui. Para a gente hoje dá maior trabalho, para eles era eu já tive contato com um livro assim. Eu tenho não em Alfilo, né, mas ele usava... Isso é década de 70 que esses livros, né? De antes da década de 70, na década de 70 que passou a utilizar 60, a anotação algébrica. Então. De antes da de 70, né? De 60 para baixo. Porque em 70 começou a ser usar a algébrica. Ainda foram produzidos na década de 70 poucos livros com descritiva, mas como a FIDE já adotou a algébrica, acabou. Hoje os livros são assim, ó, gente, olha que beleza. Olha, deixa eu ver aqui. Olha, ele não fala nem letra, não, ó. É 4, C5, aí bota um cavalinho aqui para você entender. Cavalo andou, jogou no F3. Aí D6, outro movimento de peão. D4, movimento de peão. C toma D4, movimento de peão que estava esse peão aqui, ó, que estava lá em C5, tomou o que estava em D4. Cavalo, hoje tem as figurinhas, galera. Olha que maravilha, né? Bem mais tranquilo, muito né? bom, né? Então a gente já não vai errar a peça, ó. Resolve o problema, né, Edslane? Você não erra a peça de jeito nenhum. Então eu só queria mostrar essa diferença de dois livros, um mais antigo Bacana. e um mais recente, para vocês verem como é que fica fácil. Ó, aqui, ó, negro jogou alguma coisa e branca jogou alguma coisa e negra jogaram B4. Interroga e exclama. Esse aqui é um lance, tipo assim, eu tenho dúvida porque ele parece ser um lance excelente, um lance brilhante, né? Mas aí, esse livro está todo em inglês, tá, gente? Infelizmente, embora, ó, o xadrez, depois da questão religião, né? O xadrez é o tema que tem o maior número de publicações, né? Então, assim, a Bíblia é o livro mais publicado no mundo todo, né? Mais difundido. E em segundo vem livros de xadrez, as obras de xadrez. Então, por isso, só que no Brasil a gente tem muito poucas publicações em comparação com outros países. Então, os maiores publicadores, né, produtores, autores e produtores são os alemão, russo, espanhóis e ingleses. Eles têm muito material, um vasto material. A gente já tem um grande material, mas a maioria é tradução das obras deles.
Nós temos algumas obras muito importantes, muito bem feitas, né, em português, mas, pessoal, a anotação algébrica depende de vocês treinarem. Na próxima aula, se o professor Olavo permitir, eu quero trazer uma partida para a gente acompanhar toda a anotação do começo ao fim, né? E a gente mostrar lá no Chess, no Chess.com, como que aparecem lá essas figurinhas, como é que muda isso lá, o Chessbase e tal. Eu quero fazer uma demonstração, se for possível. Né? Sim, será um prazer. Nós começamos 7h15 e eu estou terminando 8h15. Nós começamos um pouquinho atrasado, mas eu estou cumprindo 1 hora de aula aqui. Beleza. E fica para a próxima restante. A próxima a gente pode combinar com o Enzo e contigo, Leicos. É uma dinâmica bacana aí. Tá, eu gostaria de abrir para pegar perguntas, se tiver alguma. Isso, rapidinho. Perguntas? Alguém tem alguma dúvida, comentário? O Enzo chegou a abrir o microfone, você ia comentar alguma coisa, Enzo? Não, para mim tá tranquilo, eu só queria parabenizar o Glacos mesmo pela aula, foi bem lúcida, foi bem didática. Obrigado, professor Enzo. Letzlane, pergunta? A Mauri? Não, agora é treinar. Ah, agora é escrever, né? Anotar a partida. Uma coisa assim. E aí, sem ir para o computador para fazer isso, você vai pegar o livrinho, vai pegar um tabuleiro, montar ali e tentar reproduzir a partida. É o melhor jeito. E eu vou mostrar depois para vocês no Lichess como que a gente treina as casas lá, as coordenadas. Acho que até foi mostrado aqui, não sei se o professor Enzo mostrou. Mas se não tiver mostrado, a gente mostra lá. Tem um exercíciozinho para a gente treinar casas lá que é excelente. Perfeito, então. Então é isso, gente. Queria agradecer a presença de todos e daqui a pouco eu vou upar essa aula. Aliás, o Enzo vai ser o da vez aí, vai jogar esse publicador. Tá ok. Pessoal, obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Até o futuro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal. Nos siga nas redes sociais. Entre no nosso clube de xadrez. Curta, comente e compartilhe.